Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Em paralelo com a série de mensagens em Eclesiastes, eu quero iniciar hoje uma nova série, uma série em Marcos. Nós iremos, na medida do possível, pregar uma vez Eclesiastes e uma vez em Marcos. A minha proposta hoje é dar uma visão panorâmica do livro como um todo. Especificamente, nós não iremos trabalhar apenas um texto, mas passar a ideia do Evangelho como um todo. Então, serão 16 capítulos em uma mensagem. Calma, gente. Calma que vocês vão sair daqui hoje, tá? Fiquem em paz que, no máximo, aí 45 minutos, nós terminamos essa mensagem. Então, deixa aberto a sua Bíblia em Marcos. A proposta da mensagem de hoje tem como tema o servo sofredor em ação. Essa é a dinâmica do Evangelho de Marcos como um todo, mostrar Jesus Cristo como um servo sofredor, mas que constantemente está em ação. Pois bem, já que você deixou sua Bíblia aberta em Marcos, no decorrer da mensagem nós iremos acentuar alguns textos, alguns deles nós até já lemos na liturgia, mas que são textos-chave dentro do Evangelho, que é a minha proposta nessa noite. Meus irmãos, nos 2 últimos sábados, a nossa mocidade esteve envolvida em um campeonato que contava aí com várias modalidades sendo disputadas ao mesmo tempo, modalidades esportivas. E eu aceitei o desafio de ajudá-los. Não sei se ajudei mais do que atrapalhei, mas o fato é que o meu corpo durante a semana, 34 anos, ele sempre me lembrava que no sábado eu joguei futebol, joguei basquete, joguei handebol. Futebol eu não joguei, só torci. Mas joguei vôlei, handebol e basquete. Eu já estou velho, meus irmãos, 34 anos, né? E durante a semana inteira me lembrei disso. E ontem nós tivemos aí o desfecho, né, desse campeonato. Nós fomos até que parecido com os Estados Unidos, não fomos tão mal assim não, né? Ganhamos quantas medalhas, Lucas, de ouro? 4 de ouro, né? Tinha 4, eram 8 competições, né? Ganhamos 4 de ouro, estamos na metade, o restante foi tudo prata, né? Ainda tem uma final para ser disputada, então até que fomos bem. Só que eu quero que você entenda por que eu quero iniciar essa série falando sobre isso, porque eram 4 jogos ao mesmo tempo que estava acontecendo nesse torneio. Então, em determinado momento, estávamos jogando vôlei. Logo depois, nós já estávamos jogando outro esporte. Mudava-se a quadra, mudava-se o esporte. E o Evangelho de Marcos, ele se constrói do mesmo jeito. O Evangelho de Marcos, constantemente nós vamos ver que o cenário muda, como a ação praticada por Jesus Cristo, ela também muda. Este evangelho, que para a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, não há dúvida que o seu autor foi um homem chamado João Marcos de Jerusalém. Algumas evidências históricas, como um documento de um discípulo de do apóstolo João, chamado Papias, esse homem, ele registrou em um dos seus documentos, documento esse que ainda a posse dele, ainda a existência dele, que Marcos foi porta-voz de Pedro, escrevendo com muito cuidado tudo aquilo de que se lembrou. É por isso que alguns eruditos bíblicos chamam o Evangelho de Marcos de o Evangelho de Pedro. Pois é nada mais do que lembranças de Pedro, ou mais do que isso, em alguns momentos específicos, alguns momentos, vamos dizer assim, momentos importantes ou grandes eventos que são narrados no Evangelho de Marcos, aparece a figura ou a pessoa de Pedro. O relacionamento entre Pedro e Marcos era carinhoso. E segundo o próprio Papias, que eu já citei anteriormente, em um dos seus escritos ele narra que só depois da Páscoa é que através de Pedro, Marcos se converteu. É por isso que quando você chega lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro carinhosamente se refere a João Marcos ou Marcos como meu filho. Todavia, a pergunta que temos que fazer é: quem foi João Marcos? Ou quem foi Marcos, o autor deste evangelho? O escritor, o médico Lucas e o apóstolo Paulo, em seus escritos, eles fornecem
algumas informações interessantes sobre Marcos. Só para você ter uma ideia, lá em Atos 12, 2, a sua mãe se chamava Maria, e em sua casa havia uma reunião de crentes de Jerusalém. Lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 10, Paulo descreve que ele era primo de Barnabé. E é interessante porque esse Marcos, ele participou da primeira viagem missionária que contou com Paulo e com Barnabé. Mas de acordo com o capítulo 13 de Atos, ele regressa para Jerusalém sem nenhum motivo revelado. E por causa dessa desistência lá no capítulo 13 de Atos, Paulo não quis mais levar Marcos para a viagem seguinte, resultando assim na separação dos esforços missionários que tinha entre Barnabé e Paulo. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 15. Porém, posteriormente, as escrituras nos mostram isso, Paulo ele menciona Marcos como seu colaborador, lá em Filemão versículo 24, Colossenses capítulo 4, versículo 10. E depois, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele se refere a Marcos como lhe sendo útil para o ministério. Quando você vai para o Evangelho de Marcos, há uma passagem lá em Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52, onde há um jovem, e esse jovem ele foge desnudo do Getsêmani quando Jesus é preso. E aí você lê esse texto e fala assim, o que esse texto tem a ver com a história que está sendo narrada? Tem a ver, queridos, porque esse texto, ele está nesse evangelho, porque ele é uma descrição de Marcos. Esse jovem desnudo, se não houvesse relevância nenhuma para a história ou para o autor, ele não estaria inserido no evangelho. Então, quando você chegar no evangelho de Marcos, capítulo 14, e vê uma história lá, pequenininha, curta, de um jovem desnudo, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento acredita e aponta que esse jovem desnudo era de fato o autor desse evangelho, Marcos. Marcos provavelmente escreveu esse evangelho tendo como foco os leitores romanos, porque os romanos eles eram interessados na ação, a demonstração de força, de poder, e durante todo o relato de Marcos, Marcos aponta para isso, o poder de Jesus Cristo, para a ação de Jesus Cristo, para as atitudes de Jesus Cristo. É por isso que nós vemos em Marcos, o que nós mais vemos em Marcos, são os atos e os milagres de Jesus sendo enfatizados mais do que as suas palavras. Dessa forma, partindo dessas premissas, entende-se que o propósito do Evangelho de Marcos, é apresentar Jesus como aquele que, tendo autoridade e poder, ele veio para servir. E aí eu chamo a sua atenção, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, é por muitos entendido como o versículo-chave do Evangelho de Marcos. O próprio Cristo dizendo, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E para salientar como Jesus como servo, Marcos ele aponta para algumas realidades importantes nesse evangelho que valem ser destacadas. Primeiro, olha só, não há nenhuma menção sobre o nascimento de Jesus Cristo. Não há nenhuma, tá? Isso porque ninguém se interessa pela genealogia de um servo. Não é mencionado neste evangelho a visita dos magos. Por quê? Porque um servo, ele não recebe homenagem de ninguém. Não aparece o tão famoso Sermão do Monte, sermão esse que Mateus dedica 3 capítulos para apresentar as leis do reino e descrever as qualidades dos súditos do reino de Deus. Marcos apresenta Cristo como o perfeito trabalhador, ou seja, um servo, ele não tem reino, nem elabora leis, ele simplesmente cumpre-as. Nós não encontramos neste evangelho nenhuma descrição física de Jesus Cristo, porque ninguém se interessa em saber esses detalhes da vida de um servo. Por ocasião da sua morte, Jesus Cristo, ele não declara que a sua obra havia sido consumada, como lá em João 19:30. Por quê? Porque não cabe ao servo dizer quando a sua obra terminou. Outro dado interessante, a palavra evangelho aparece 12 vezes nos 4 evangelhos, sendo que 8 delas estão no evangelho de Marcos. Isso aponta para a realidade que
cabe ao servo levar as boas obras. Os milagres têm lugar de destaque em Marcos, como as parábolas têm destaque no Evangelho de Mateus. Isso porque se em Mateus o rei fala, em Marcos o servo trabalha. E partindo dessa perspectiva do Evangelho de Marcos, apresentando Jesus Cristo como um servo, eu quero trabalhar com você nessa noite três aspectos da vida de Jesus Cristo, do Evangelho, da obra de Jesus Cristo, que Marcos nos mostra. A primeira é a pessoa de Jesus Cristo. A apresentação de Jesus Cristo em Marcos, quer dizer, algo admirável. Marcos, ele narra detalhes, atos e reações do Senhor com vivacidade. O Evangelho de Marcos está cheio de pormenores nítidos, vívidos, que retratam de forma sublime a pessoa de Jesus Cristo. Este Evangelho, ele é o mais próximo que jamais conseguiremos chegar de um relato original da vida de Jesus Cristo. O seu objetivo era passar uma imagem de Jesus tal qual ele era. Ele é permeado em toda a sua extensão pela questão da identidade de Jesus. Marcos mostra que Jesus Cristo é tanto o Filho de Deus como o Filho do homem, ressaltando assim as duas naturezas do Redentor, a sua natureza humana e a sua natureza divina. Um verdadeiro homem, Marcos 6:3, por exemplo, retrata que Jesus era um carpinteiro. Marcos fala que ele, como homem, teve uma profissão. Marcos, no seu evangelho, evidencia que Jesus Cristo, como homem, teve necessidades básicas como comer, beber e descansar. Como homem, Marcos descreve a dependência que o Filho Jesus Cristo tinha do Pai eterno, pois o mesmo, em alguns momentos, ele se separa dos seus discípulos da multidão para orar. Este evangelho descreve que o cansaço levou Jesus Cristo a dormir e ser despertado após alguns momentos de descanso. Porém, Marcos, ele não fica apenas na humanidade de Cristo. Marcos também, como um todo, apresenta Jesus Cristo como sendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é retratado em Marcos como tendo domínio sobre as enfermidades, domínio sobre os demônios, domínio sobre a natureza. Por duas vezes, a morte nesse evangelho se encontra com Cristo. E em ambos os momentos, em ambas as ocasiões, a morte é derrotada. O primeiro encontro é quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, lá no capítulo 5. E o segundo encontro é quando o próprio Cristo ressuscita, lá em Marcos 16. Eu gostaria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 4, para você ver algo interessante. Como que o Evangelho mostra essas duas realidades, a natureza divina e a natureza humana, em uma só pessoa, em Cristo Jesus. Marcos 4, 38 a 39. Marcos 4. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Aqui nós vemos as duas naturezas do Redentor, a divina e a humana, se encontrando em perfeita harmonia na pessoa de Jesus. A humana fala quando ele acorda. Ele estava dormindo, ele estava descansando, e ele foi acordado. E a divina é quando ele simplesmente diz ao mar, diz ao vento: aquieta-te, e emudece, e a tempestade então se acalma. Desta forma, entendemos por que Marcos começa o seu evangelho apresentando Jesus como Filho de Deus. No primeiro versículo de Marcos ele vai falar sobre isso. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse título é usado por Marcos para descrever a messianidade de Jesus Cristo. E no decorrer do evangelho, o que o autor mostra, o que ele prova, é justamente isso. Jesus Cristo como servo sofredor, descrito lá em Isaías capítulo 53. Se você vê, no primeiro capítulo, a partir do versículo 2, Marcos começa identificando João Batista como o cumprimento de Malaquias 3:1 e Isaías 4:3,
como aquele que viria e prepararia o caminho do Messias. E essa messianidade é autenticada pela voz que 2 vezes no Evangelho aparece, ou ouve-se do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. O Messias ainda é descrito por Marcos como aquele que batiza com o Espírito Santo, que nomeia embaixadores e tem autoridade para mandar que homens lhe recebam e também o sigam. O servo sofredor é descrito por Marcos como aquele que virá outra vez, como nós cantamos, nas nuvens, com grande poder e glória, quando os seus anjos serão enviados para recolher os seus eleitos. Diante de tudo isso, queridos, ler Marcos capítulo 14, versículos 61 a 65 faz mais sentido. E eu queria que você abrisse lá comigo, Marcos 14, versículos 61 a 65. Marcos 14, 61 a 65. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe de murro e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Foi precisamente por ter confirmado a sua divina filiação que o Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus Cristo foi condenado. É por isso que a primeira parte do Evangelho termina com a confissão de Pedro que nós lemos lá em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 29, quando Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro então responde: Tu és o Cristo. Mas a segunda parte desse Evangelho também termina apontando a suprema divindade de Jesus Cristo. Quando nós lemos lá em Marcos 16, versículos 5 a 6, está descrito: Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. O primeiro ponto que quero que você entenda é que Marcos, como um todo, ele apresenta Jesus Cristo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele era o Messias em ação, cumprindo totalmente Isaías 53. Segundo ponto que chama a sua atenção, do porquê nós podemos olhar para o Evangelho de Marcos, é por uma perspectiva olhando a obra de Jesus Cristo. Marcos pinta, Marcos desenha, Marcos coloca diante de nós a obra de Jesus Cristo. Jesus é apresentado por Marcos como um servo ativo e cheio de compaixão, que está constantemente ministrando as necessidades físicas e espirituais das pessoas que o buscam. A palavra grega heltus, traduzida como logo ou imediatamente, aparece em torno de 40 vezes neste evangelho, descrevendo assim o constante movimento e notável poder de Jesus Cristo. É por isso que este evangelho é conhecido como o evangelho da ação, pois Marcos descreve um Jesus extremamente ativo, extremamente atuante em seu ministério. Este evangelho, em apenas uma situação, nós vamos ver Jesus Cristo descansando, lá em Marcos capítulo 8, como nós já lemos. Mas logo depois ele é acordado e já volta à ação, acalmando a tempestade. A preocupação do escritor do evangelho de Marcos não é mostrar os sermões de Jesus Cristo, mas as suas ininterruptas obras. O seu interesse não é mostrar o intelecto de Jesus, mas é mostrar as suas mãos. Por isso que um escritor, comentarista de Marcos, chamado William Hendricks, afirma que cada um dos primeiros 11 capítulos de Marcos contém um relato de pelo menos um milagre. Entre eles, Marcos mostra Jesus expulsando demônios, curando os enfermos, acalmando a tempestade, multiplicando pães e peixes por 2 vezes, ressuscitando uma menina. Além dos milagres, nós também vemos Jesus chamando e comissionando discípulos para segui-lo. E juntamente com essa incessante atividade,
Ocorrem, entretanto, várias ocasiões em que Marcos registra ter Jesus Cristo se afastado das multidões em busca de descanso e comunhão com Deus através da prática da oração. Marcos ainda descreve que fazia parte da agenda de atividade do ministério de Jesus Cristo ensinar o evangelho às multidões. Abre comigo lá em Marcos, capítulo 4, versículo 2. Marcos 4, diz assim, versículo 2, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. E nesse capítulo nós temos pelo menos 4 parábolas. E uma das parábolas o Senhor ele gasta tempo explicando aqueles que estavam à sua volta. O servo sofredor aparece neste evangelho o tempo inteiro trabalhando. Este evangelho é o registro do serviço ininterrupto prestado por Jesus Cristo. É por isso que ler Marcos é ver o servo sempre trabalhando. Os dias de ministério de Jesus Cristo eram dias cheios. E quando nós olhamos para esse evangelho, e às vezes olhamos para a nossa vida de serviço cristão, nós temos que nos envergonhar. Nós temos que nos envergonhar. Terceiro ponto que quero trabalhar com você, na mensagem de hoje. O Evangelho de Marcos nos mostra a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. Marcos constantemente relata o impacto que a obra de Jesus Cristo produzia na vida das pessoas. O primeiro capítulo é um capítulo onde Marcos descreve isso de forma mais nítida. Marcos nos diz no primeiro capítulo que as multidões se maravilhavam da sua doutrina, todos se admiravam, todos o buscavam, de toda parte vinham ter com ele. Mas a multidão que o admirava, logo passou juntamente com os líderes religiosos a odiá-lo, tramando a sua morte. Porém, o ápice da rejeição de Jesus Cristo por parte da multidão está descrito lá em Marcos, capítulo 15, eu chamo a sua atenção para lá. Marcos, capítulo 15, versículos 14 a 15. Marcos 15, 14 a 15. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam, cada vez mais, crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Essa multidão que é descrita lá no capítulo 1, que se admirava, que corria atrás dele, aqui no capítulo 15, a mesma multidão que está gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Assim Marcos, no decorrer do seu evangelho, revela o modo pelo qual o servo sofredor ele é recebido. O seu caminho não foi marcado apenas pela admiração das multidões, mas principalmente por sofrimento e rejeição. Esse caminho de sofrimento não lhe era algo desconhecido. Nós lemos aqui na liturgia, em Marcos, capítulo 8, versículo 31, quando o próprio Senhor, ele fala, olha, eu sei que eu serei entregue para a morte. Jesus descreve a sua humilhação e a sua exaltação. Jesus Cristo, esse evangelho, nos mostra que antes da sua glória, antes de ser exaltado aos céus, ele teria que passar pelo sofrimento. E esse caminho de sofrimento é descrito no evangelho de Marcos, seguindo o seguinte roteiro. Ele seria rejeitado pelas autoridades religiosas de Israel, como nós lemos, capítulo 8, versículo 31. Ele seria entregue por traição, Marcos 9, 3, e seria morto pelos romanos, Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45. E em seu momento de humilhação, lá em Marcos 15, nós enxergamos que o mesmo foi ferido, foi machucado, foi crucificado, foi morto. Como um servo sofredor, ele morreu somente a morte que estava destinada a escravos. Ele morreu como um crucificado. E nesse ponto,
Marcos é sensacional. Porque Marcos nos mostra uma relação existente entre o chamado dos discípulos e a crucificação daquele que chama, que comissiona os discípulos. Jesus Cristo, ele convocou os 12, lá em Marcos. Eu quero chamar a sua atenção em Marcos 3. A primeira convocação dos discípulos, Marcos 3. Marcos 3, no versículo 13 a 19, você vai ver que aí é o primeiro chamado, a escolha dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, dos seus apóstolos. Mas volte um pouquinho no versículo 6 do capítulo 3. Olha o que está descrito. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Jesus Cristo, quando ele convoca os 12 para segui-lo, aí Marcos 3, 13 a 19, nos mostra que antes disso, ele já era candidato à morte. Em Marcos, a primeira instrução sobre o discipulado, o chamado para carregar a cruz, acontece o mesmo fenômeno. Ou seja, só aparece depois da primeira revelação aos discípulos sobre a morte iminente de Jesus Cristo. Vamos lá em Marcos capítulo 8 para você ver essa realidade. Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E aí, no mesmo discurso, no versículo 34, olha o que o Senhor está dizendo para os seus discípulos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus chamou homens para estar com ele, e estar com ele implicava em seguir o mesmo caminho da cruz que ele disse que ele teria que trilhar. Todavia, assim como ele já havia profetizado anteriormente, a morte não triunfaria sobre ele. E lá em Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8, relata a ressurreição do servo sofredor. E de fato, o livro, o Evangelho de Marcos, ele termina em um tom de exaltação. Porém, o que fica muito claro quando se lê o Evangelho de Marcos como um todo, é que o autor de Marcos, ele dá mais ênfase ao sofrimento, à humilhação do Messias, do que propriamente dito a sua exaltação. É evidente que Marcos, ele não tinha intenção de dar o mesmo peso aos diversos aspectos da vida de Jesus. O seu interesse primordial era a morte de Jesus Cristo, porque na morte de Jesus Cristo ficou demonstrado definitivamente, sem contestação, por toda a eternidade, que Jesus Cristo era sim o cumprimento de Isaías 53. A mensagem do Filho de Deus crucificado, o Filho do homem crucificado, o Messias crucificado, ele brilhava como uma luz em meio à escuridão para os primeiros leitores do Evangelho de Marcos. Às vezes, quando lemos sobre o sofrimento de Cristo, sobre a morte de Cristo no Evangelho de Marcos, às vezes para nós não tem tanto sentido. Mas para aqueles crentes daqueles dias, brilhava de uma forma muito mais intensa do que para nós hoje. Porque naqueles dias, a igreja passava por um holocausto realizado pelas mãos de Nero, em que muitos cristãos haviam sido queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Inclusive dois personagens, 2 líderes principais da igreja, Pedro e Paulo. Pouco depois da morte desses 2 homens, Marcos escreve este pequeno evangelho para lembrá-los da natureza, da própria missão do Messias, Jesus, como servo sofredor de Deus, e para encorajar a vida daqueles homens debaixo do discipulado da cruz. Assim, Marcos procura consolar e encorajar seus irmãos, narrando a humilhação e exaltação de Jesus Cristo. Queridos, basicamente é isso. Há muito mais a se falar em Marcos, e é o que nós iremos fazer nas próximas mensagens. Mas um panorama geral
o que nós podemos entender de Marcos é isso. E eu quero pensar com você, a partir daquilo que nós, de forma muito breve, muito resumida, e até certo ponto superficial, mas que creio ser importante e necessária nessa noite, a partir disso, do Evangelho de Marcos, quero trazer algumas aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. E a primeira dela é que nós precisamos conhecer mais sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Quando você começa a ler Marcos, você vai ver que em diversas situações, os demônios, eles sabem quem é Jesus. E nós, homens, cristãos, nós sabemos quem Ele é? Qual o nosso grau de profundidade do conhecimento da vida e da obra de Jesus Cristo? Hoje, você que escuta sobre o Evangelho de Marcos, você conhece mais de Jesus Cristo hoje do que você conhecia no início da sua caminhada cristã? Um escritor bíblico afirma que uma igreja ou um cristão que negligencia a recordação do Jesus terreno, em breve também não terá mais o Cristo verdadeiro de hoje, que é o mesmo de ontem e hoje e para sempre. O Evangelho de Marcos é o registro de uma testemunha que conheceu profundamente Jesus Cristo. Marcos é o relato de quem tinha comunhão com Ele. O mesmo espera-se hoje dos seguidores de Jesus Cristo. Nós precisamos, como cristãos, nos aprofundar no conhecimento da vida e da obra de Jesus Cristo. E a única forma de fazer isso é nos aprofundando no Evangelho. E o Evangelho ao qual me refiro é a boa nova de salvação, que o servo sofredor foi morto, sepultado, mas ressuscitou para a remissão dos pecados do seu povo. O Evangelho não é o anúncio de que tudo está bem conosco. O Evangelho não é simplesmente a mensagem que Deus é amor, nem de que Jesus Cristo quer ser o nosso melhor amigo. O Evangelho é boas novas de que Jesus morreu na cruz como um sacrifício vicário em favor dos pecadores e ressuscitou, restabelecendo a nossa paz com Deus. O Evangelho, queridos, é a mensagem de que o juiz se torna pai, se tão somente nos arrependermos e nos curvarmos diante do seu senhorio. É por isso que nós devemos crescer perto do Evangelho, pois fazendo isso nós estamos mais perto de Cristo. Para um cristão, não existe substituto do Evangelho para se aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo. Há um pregador americano que afirma que somos evangélicos porque cremos no Evangelho e o estimamos como a verdade central da revelação de Deus ao homem. Ele não é apenas um prefácio, uma nota de rodapé, um adendo. Ele não é uma mera classe introdutória ao cristianismo. Ele é um curso inteiro de estudo. É a história de nossas vidas, as riquezas insondáveis que buscamos explorar e a mensagem que vivemos para proclamar. Por essa razão, somos mais cristãos e evangélicos quando o Evangelho de Jesus Cristo é a nossa única esperança, nossa única glória e a nossa única magnífica obsessão. Nada neste mundo deve arder, queimar, abalar mais o coração do cristão do que o Evangelho, pois é nele e através dele que temos mais comunhão com Cristo ressurreto. Quanto mais um cristão conhecer ou compreender a beleza do Evangelho, mais será tomado e moldado pelo seu poder. O Evangelho na vida do cristão é o combustível que moverá o seu coração verdadeiramente regenerado a conhecer, a desejar, a buscar mais Jesus Cristo. E eu confesso a você que ler Marcos, estudar Marcos, tem que instigar a mim e a você o desejo de recuperar essa paixão por conhecer mais de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo recuperar essa paixão para falar desse Jesus Cristo. Nós estamos em tempo de evangelismo. E como que nós vamos evangelizar se nós não conhecemos aquele a quem nós estamos proclamando? É impossível você ser bem-sucedido, a parte da obra do Espírito Santo, entenda isso, bem-sucedido na sua evangelização, se você não conhece aquele a quem você está representando.
Se somos embaixadores de Cristo, o que temos que conhecer é justamente aquilo que o embaixador deixou para nós como responsabilidade de mensagem a ser proclamada. Um puritano no passado, que em um dos seus sermões intitulado Cristo, mediador da aliança, o nome desse puritano era Thomas Watson, afirmou que todo crente deveria ter Jesus Cristo escrito no seu coração. Todo cristão deveria ter Jesus Cristo escrito no seu coração. E a única forma disso acontecer é se aprofundando nos evangelhos, se aprofundando nos estudos das Escrituras Sagradas. Não há substituto. A única forma de você conhecer mais de Cristo é voltando-se para as Escrituras. Segunda aplicação que trago para mim e para você a partir do Evangelho de Marcos é que precisamos servir mais e falar menos. Precisamos servir mais e falar menos. O que Jesus veio fazer na terra? O que Jesus veio fazer na terra? Quando você lança essa pergunta, alguns podem responder dizendo que ele veio para nos ensinar a viver, ou para curar as pessoas, ou ainda para mostrar o grande amor de Deus ao mundo. Todas essas respostas, em certa medida, são honestas e verdadeiras. Todavia, o Evangelho de Marcos nos mostra que a melhor resposta foi dada pelo próprio Jesus Cristo. Em Marcos 10:45, o Senhor afirmou: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como o Evangelho de Marcos descreve, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, ensinou sobre o reino, mas tudo isso era a fim de que ele pudesse servir os seus com a sua morte, com a sua obra, com a sua ressurreição. Não apenas um serviço amplo de abençoar com seu cuidado e compaixão, mas servir da melhor forma possível, de uma forma que somente Jesus Cristo poderia fazer, um serviço através do sofrimento lá na cruz do Calvário. Marcos descreveu Jesus como um servo. Todavia, aquele que nos apresenta o servo sofredor, tornou-se ele mesmo um servo precioso. Quando chegamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala a respeito desse Marcos que escreveu o Evangelho, relatando: toma contigo a Marcos e traze-me, pois me é útil para o ministério. O escritor do Evangelho não foi simplesmente um espectador da obra de serviço de Jesus Cristo, mas ele próprio entendeu que Jesus Cristo o chamava para servi-lo. O Evangelho de Marcos, que é o Evangelho da ação, nos desafia a uma mudança radical. Nós temos que deixar de ser espectadores da igreja na obra de Cristo e passarmos a ser servos. Deixe-me ilustrar para ficar mais fácil para você entender o que eu quero dizer nessa noite. Dizem que no Brasil, por causa da cultura do futebol, todo mundo tem um pouco de técnico de futebol. E todos nós gostamos de dizer ao técnico do nosso time sobre as decisões erradas que ele está tomando. Gostamos de acusar o juiz, às vezes por ter marcado uma falta sem a precisão necessária. Ou todos nós gostamos de criticar o jogador que erra um passe, ou não acerta um gol que na nossa concepção era muito fácil de se fazer. Dificilmente, alguém que gosta de futebol ou de outro esporte qualquer consegue assistir o seu esporte preferido sem comentar. E o único problema com tudo isso, como a minha esposa sempre me lembra quando estou assistindo algum jogo, é que ninguém, exceto ela, pode me ouvir. Os personagens envolvidos naquele jogo, seja o juiz, seja o jogador, seja o técnico, ninguém pode me ouvir. Ninguém. As minhas reclamações, as minhas críticas, as minhas sugestões não são ouvidas por eles. E mais do que isso, técnico, o Tite, os corintianos aí que, desculpem, o Palmeiras ganhou ontem, o Cristóvão, na hora que estava assistindo o jogo, principalmente o Eduardo Brison, estava assistindo o jogo e olhando para o Cristóvão e dizendo: Cristóvão, tira fulano, coloca ciclano. Nós não temos noção
de que aqueles homens, a milhares de quilômetros de nós, eles não podem nos ouvir e não podem fazer nada. Infelizmente, essa mentalidade de espectador é o que nós enxergamos em muitas igrejas hoje. Muitos são os cristãos que, à distância, criticam de tudo o que se faz na igreja, mas eles mesmos pouco se envolvem. Muitos cristãos, por conta dessa mentalidade de espectador, pensam que a igreja existe simplesmente para servi-los. O autor do Evangelho de Marcos pensava diferente. O personagem do Evangelho de Marcos afirmou diferente. Jesus Cristo nos ensinou que ser parte do seu povo, ser parte da sua igreja, significa ser mais do que um espectador. Na verdade, ele incentivava que todos os crentes fossem participantes ativos de sua obra. Porém, mesmo no serviço a Cristo, em algumas situações o nosso coração pecaminoso nos leva a pensar que temos que exercer alguma função importante, porque somente nela exerceremos uma influência maior por Jesus Cristo. Mas vale lembrar que Jesus, no Evangelho de Marcos, afirma que o maior no reino é aquele que serve. Entenda uma coisa: o servo humilde em funções humildes costuma ser, vamos dizer assim, costuma ser onde mais vemos Deus revelar o seu poder. O escritor Anélio Menezes disse que Deus levanta pessoas improváveis em lugares improváveis para chamar seus eleitos e reunir sua amada igreja. O Senhor não despreza os mais desprezíveis, insignificantes servos do seu povo. Ele trabalha com pequenos átomos para revolucionar comunidades inteiras. Não existe serviço mais influente ou menos influente. Não existe serviço mais significante ou menos insignificante. Existe simplesmente servos dispostos a servir Jesus Cristo. Francis Schaeffer, em um ensaio intitulado Não há gente sem importância, não há lugares sem importância, ele descreve isso. Ele fala, não existe lugar insignificante ou pessoa insignificante. Existem simplesmente pessoas dispostas a servir Jesus Cristo onde Cristo os colocar. Seja lavando o banheiro, seja cozinhando, seja arrumando as cadeiras. É onde Cristo nos colocar. E onde Cristo colocou hoje, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E a pergunta que lanço para você é, no que você tem servido a Jesus Cristo nessa comunidade? No que você tem se envolvido? Ou você é daqueles que simplesmente assiste e de longe fica como um espectador? Não gostei dessas lâmpadas. Não gostei dessas cadeiras. Há um cântico do Hilário que diz, há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a sua devoção. Se você não está fazendo nada na igreja, meu irmão, me procure, que eu te garanto que eu te passo uma relação bem grande de trabalho a ser feito. Me procure. Diante de Cristo, queridos, a nossa atitude deve ser a do servo humilde que assume a função mais desprezível, se necessário for, e assim serve. Schaeffer, nesse tratado, disse que o mais importante é sermos pessoas consagradas na função onde Deus nos colocar em todo momento. E quanto mais consagrado o servo é a Deus, mais serviçal ele se torna. O desafio para você nessa noite é entender isso de Marcos. Se Jesus Cristo serviu e nos falou que o propósito dele era simplesmente servir, não espere que Jesus Cristo lança outra responsabilidade sobre nós do que simplesmente servir. Servir. E a última aplicação, e assim termino, que precisamos entender que nós somos o povo da cruz. O Evangelho de Marcos sinaliza para o rei que se fez servo e em lugar de uma coroa, recebeu uma cruz. E esse caminho trilhado pelo servo sofredor é o mesmo que deve ser trilhado por cada um dos seus seguidores.
O caminho da cruz é importante para os seguidores de Jesus Cristo, porque a cruz destrói todas as nossas ideias preconcebidas da glória humana, bem como revela o nosso pecado e amor redentor de Deus em Cristo Jesus. A cruz, ela aniquila qualquer pretensão humana de acreditar que a salvação é conquistada através de méritos pessoais. A cruz é o juízo daquilo que os homens se orgulham, o seu ego, o seu eu. Para o reformador Lutero, que ficou conhecido como teólogo da cruz, a cruz de Cristo e a cruz do cristão são vistas em conjunto. A cruz de Cristo e a cruz do cristão formam uma unidade. Pois o cristão nunca se posiciona como espectador em relação à cruz de Cristo, mas ele próprio se vê envolvido naquele grande acontecimento. Por isso que o cristão, ele não foge dos sofrimentos, mas ele os considera como tesouros valiosos. Assim, para a teologia da cruz, o sofrimento ele adquire um significado especial. Os cristãos têm que se tornar iguais a seu mestre em tudo, e por isso têm de assumir até mesmo o sofrimento de Cristo. Cristo nos precedeu no caminho, e visto que em meio à sua vida, diante da sua vida, diante do seu caminho trilhado, existia uma cruz, e na nossa vida não é diferente. Diante de Cristo existe, diante do cristão existe um chamado para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E esse tomar a cruz é algo que nos causa sofrimento. Porque a cruz de Cristo, ela nos esvazia da nossa autoconfiança, para que possamos depositar única e exclusivamente a nossa confiança em Deus. Dessa forma, ao carregarmos a nossa cruz, não fazemos com isso nada especial, mas simplesmente demonstramos que estamos em comunhão com Cristo. Martinho Lutero explicou que carregar a cruz de Cristo não é outra coisa, exceto o abandonar tudo e agarrar-se somente a Cristo pela fé do coração. Ou seja, abandonar tudo e crer. Isso é carregar a cruz de Cristo. Assim, a cruz torna-se sinal da filiação divina. E o padrão da cruz se torna o padrão de toda a nossa jornada cristã. E a exemplo do servo sofredor Jesus Cristo, vestimos a forma de servo. Renunciamos todo orgulho, fama, honra diante do mundo, de nós mesmos, e nos deixamos envolver, se necessário for, pelo sofrimento de Jesus Cristo. Não sei se você se lembra, mas no ano passado, no dia 15 de fevereiro, um grupo de extremistas islâmicos, filiados ao Estado Islâmico, publicou um vídeo em que mostrava o assassinato de 21 cristãos egípcios. E os assassinos afirmaram que aquela atrocidade era uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Aqueles cristãos ficaram conhecidos como o povo da cruz. E nessa noite, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós que já professamos a fé em Jesus Cristo, nós podemos declarar que sim, nós somos o povo da cruz. Sim, nosso Salvador, como um servo sofredor, foi pendurado numa cruz para nos trazer a salvação, a paz. Sim, o nosso Salvador foi capaz de se entregar por amor e morrer em uma cruz. Sim, nós somos o povo da cruz. Sim, nós amamos a mensagem da cruz. Sim, nós cantamos a mensagem da cruz. Eu quero terminar esse sermão cantando com você justamente essa canção, Rude Cruz. Gostaria que você ficasse em pé e nós vamos cantar junto com o Celebrai essa canção. Rude Cruz Ceregiu, dela um dia, Gil. Vamos cantar.
eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida tua.